Olá a todos, é com muito prazer que iniciamos mais uma rúbrica de saúde e bem-estar e de como viver em equilíbrio, com o apoio da Academia BodyLab, na Rádio RCI e a Rádio RCS, com emissão todas as segundas-feiras às 11 horas e repetição às 21. Portanto, temos hoje aqui em estúdio a Adriana Martins, que é licenciada em Dietética e Nutrição pela Escola Superior de Saúde de Bragança, do Instituto Politécnico de Bragança. Exerce nutrição clínica desde 2015, nomeadamente na área do emagrecimento. Dedicada à nutrição desportiva, conta com certificação em nutrição avançada no desporto pela BioWise e é nutricionista na Academia BodyLab. Muito bem, Adriana, seja bem-vinda e muito obrigado, antes de mais, pela tua participação aqui na nossa rúbrica. Obrigada eu pelo convite e espero que estas dicas sejam úteis para todas as pessoas que nos estão a ouvir. Certamente que serão. Portanto, vamos dar início então com um termo de nutrição funcional, termo este que está em voga, né? Atualmente ouvimos falar muito de nutrição funcional. Pode inicialmente nos explicar do que se trata a nutrição funcional? Sim, posso. Então, a nutrição funcional acaba por atender à importância de cada nutriente, às características dos alimentos, bem como às considerações específicas de cada uma das pessoas. Isto é uma alimentação personalizada para cada uma das pessoas, acaba por ser também preventiva. Ela desempenha um papel fundamental no tratamento das doenças específicas de cada uma das pessoas, não só o tratamento da perda de peso. É um bocadinho compreender o utente e personalizar a alimentação em função do seu objetivo. Isto é a nutrição funcional. Acaba por ser, Adriana, portanto, diferente daquela perspectiva tradicional que as pessoas às vezes até acabam por não aderir a um programa de nutrição pelo facto de eu vou ao nutricionista, mas é sempre a mesma coisa, aquilo Sim. é praticamente estandarizado, é como se fosse uma receita de bolo. Ou seja, a perspectiva da nutrição funcional, pelo que eu percebi, é personalizar, né? Sim, aqui acaba por o plano ser individualizado, ou seja, não é igual para todas as pessoas. Atendemos não só ao objetivo de cada uma das pessoas, mas sim ao tratamento da saúde e do seu bem-estar de uma forma geral. Não se trata só, se a pessoa nos procura para uma perda de peso, vamos tratar sim essa perda de peso, mas de uma forma geral também a sua saúde. Perfeito, muito bem. E como se procede, portanto, o processo? Presumo que no fundo tem que haver também uma avaliação, não é? Para se depois poder chegar ao plano, vamos dizer assim. Pode-nos dizer mais ou menos como é que se procede e também como é que geralmente é feito o acompanhamento, se há uma periodicidade? Ok. Então, esta avaliação inicial acaba por ser uma recolha tanto dos dados pessoais, dos dados clínicos, a anamnese alimentar, em que consiste saber o dietipo de cada uma das pessoas, aquilo que eles consomem ao longo do dia. Fazemos uma avaliação dos dados antropométricos, onde consiste o valor do peso, da percentagem de gordura, da massa magra, a gordura visceral, todos os perímetros. Ou seja, todos estes valores acabam por ter uma importância bastante relevante para percebermos realmente os erros que as pessoas estão a cometer, para conseguirmos fazer mudanças tanto a nível alimentar como em termos de saúde de uma forma geral. O acompanhamento nestas consultas deve ser feita de uma forma mensal, excetuando aqui as consultas de perda de peso, que numa fase inicial elas devem ser de 15 em 15 dias, para conseguirmos também otimizar um bocadinho os resultados. Perfeito. Portanto, mensal, e no caso do emagrecimento acaba por ser um pouco mais criteriosa, né? Ou seja, mais específico, 15 em 15 neste caso. Pelo menos numa fase inicial, para que consigamos que as pessoas cumpram ou então conseguirmos mudar ali alguns alimentos que não gostem tanto. E talvez aquele efeito psicológico também de estar ali, deixa-me cá ver se está a cumprir, a pressão, né? que acaba por haver, sim. E é importante, e há pessoas que só funcionam assim, é verdade. Isso é verdade. Muito bem. Adriana, já que estamos a falar da nutrição funcional, ou seja, temos que falar também dos alimentos funcionais. Pode-nos falar um bocadinho sobre eles? Sim, os alimentos funcionais acabam por ter efeitos tanto metabólicos como fisiológicos, ou então acabam por ter funções benéficas à nossa saúde. Mas lá está, estes alimentos funcionais devem ser consumidos de uma forma regular, mas não descurando uma alimentação saudável. Estes alimentos acabam por, de uma forma geral, nutrir, ou seja, servem para nos nutrir, mas oferecem benefícios adicionais que visam promover a saúde, ao mesmo prevenir algumas doenças. Ok, ou seja, falou na questão
dos hábitos alimentares saudáveis, ou seja, não é por si só os alimentos funcionais vão resolver os problemas, não é isso? É preciso combinarmos os dois, termos bons alimentos e evitarmos os maus, senão só os bons não chega. Ok. E pode nos elucidar alguns desses alimentos funcionais, ou seja, talvez aqueles mais importantes que podemos ter, que devemos ter, no caso, em nossas casas? Sim, existem muitos alimentos funcionais. Vou dar alguns exemplos que podemos ter em casa de uma forma mais usual. Um deles pode ser os peixes gordos, como a sardinha, o salmão, a cavala, as sementes que nós usamos no dia a dia, os frutos oleaginosos, como as nozes. Esses alimentos são ricos em ômegas e acabam por nos ajudar ao nível do sistema cardiovascular, bem como na diminuição do colesterol total. Outro alimento funcional podem ser os frutos vermelhos, como é o caso dos mirtilos, da amora, que são bastante ricos em antioxidantes, que melhoram o nosso sistema imunitário e diminuem a ação dos radicais livres. Outro tipo de alimento pode ser os legumes de folha verde, também eles ricos em antioxidantes e diminuem o envelhecimento precoce. Temos também o iogurte e o kefir, que são alimentos ricos em probióticos. Estas são bactérias boas que ajudam no funcionamento intestinal. Temos outro alimento também bastante usual, que é a soja, que acaba por ser rico em isoflavonas, minimiza aqui um bocadinho os efeitos da menopausa nas mulheres. Existem muito mais alimentos funcionais do que estes que acabei de descrever, mas para que realmente estes façam sentido e realmente melhorem a nossa saúde, também é importante evitarmos os maus, que acabam por ser os açúcares, aquelas gorduras saturadas. Não chega só a comer os bons, realmente é preciso ter aqui um uso bom destes alimentos, mas ao mesmo tempo cortar naqueles que nos fazem mal, sem dúvida. Perfeito. E falaste agora, portanto, na questão dos probióticos, né? Que é algo que hoje em dia passamos a ter mais cuidado com essa perspectiva intestinal, né? Já quem considera que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Pode-nos falar um bocadinho dessa perspectiva dos probióticos? Sim, os probióticos acabam por ser bactérias benéficas que repovoam a nossa flora intestinal e acabam por nos melhorar a saúde de uma forma geral. Realmente eles agora acabam por estar muito em voga. Estes probióticos, como falei, acabam por estar nos alimentos, como no iogurte, no kefir, acabam por estar também em suplementos, e há suplementos que até já têm tanto os probióticos como os pré-bióticos, que acabam por ser o substrato destes probióticos. Em termos de saúde, eles ajudam um bocadinho em tudo, ou seja, tanto combatem ou previnem doenças intestinais, como a doença de Crohn, o síndrome do intestino irritável, melhoram na absorção dos nutrientes, acabam por melhorar as digestões, o sistema imunológico e o aumento das defesas. Eles acabam por englobar um bocadinho a saúde no geral. Os probióticos são muito importantes. Perfeito. Temos que ter sempre em casa, então. Isso fica assinalado, não é? Os probióticos. É verdade, seja alimento ou mesmo em suplemento. Ok, perfeito. Vamos agora tocar num tema mais delicado que certamente interessa a muitos ouvintes que estão agora a nos ouvir neste momento, que é a questão do emagrecimento. Estamos a falar de quase 1/3 da população portuguesa com excesso de peso ou obesidade. Portanto, é um tema de real importância, não é? Sim. Em muitos casos, nessa perspectiva do emagrecimento, as pessoas ficam com a ideia de que, fechando-se a boca, resolvemos o problema. E, por vezes, deixam de recorrer a uma ajuda profissional, tanto no âmbito da nutrição como no âmbito do exercício, por ter esta ideia fixa de que é simplesmente parar de comer e consegue-se perder peso. O que a Adriana tem a dizer relativo a isto? Assim, relativamente ao fechar a boca, ao deixar de comer, não é necessariamente preciso isso. Para perdermos peso, temos de criar um déficit energético, isto é, consumirmos menos do que o nosso corpo gasta. Ainda assim, não precisamos de realmente deixar de comer. O importante é fazermos escolhas certas, ou então também temos aqui as práticas de atividade física que podem ajudar também a aumentar aqui o gasto calórico que o nosso corpo faz. Existem outras perspectivas também muito importantes. Não chega só a perder peso. Também temos de manter a nossa massa magra, que é o nosso músculo,
músculo, temos de olhar à saúde em geral, ou seja, temos de nutrir o corpo, manter o sistema imunitário forte, e as práticas de atividade física que já falei que acabam por ser muito importantes, ou seja, o emagrecimento não é só o deixar de comer, ou seja, temos de ter todos estes aspectos, e os nutricionistas acabam por ser muito importantes nesta função. Por causa disso. Ou seja, não podemos olhar só para a balança e ver o peso, mas sim adequar a alimentação para essa perda de peso, mas ao mesmo tempo melhorar a saúde de uma forma geral. Isso lembra-me um pouco, fazendo uma associação à minha profissão, no fundo, na área do treinamento, aquelas pessoas que recorrem, que numa avaliação dizem, olha, quero emagrecer. E nós, naturalmente, olhamos para uma pessoa que está com excesso de peso, mas temos aquele olhar mais, ou seja, um olhar, procuramos além da questão do excesso de peso, já estamos a ver a questão postural, já estamos a ver a fragilidade em determinados membros, algumas assimetrias, ou seja, aquilo não é um objetivo principal da pessoa, mas é claro que aquilo agrega, não é? No fundo estamos a olhar, da saúde. Não é? É um envolvente da saúde, e parece que é nessa perspectiva que entra um bocadinho a vossa abordagem também, é o deixar de comer, mas ok, mas é preciso, além de deixar de comer, é melhor comer melhor, fazer as escolhas certas. Sim. Não é? Às vezes não é preciso deixar de comer, porque temos alimentos bastante calóricos em que a quantidade acaba por ser pequenina, e também temos outros alimentos que conseguimos ter um prato cheio e em termos de calorias acabam por ser baixos. Ou seja, as escolhas é que devem ser corretas. Não tem a ver às vezes tanto com a quantidade, mas sim com a qualidade. Ok. Entrando agora em outro tema, Adriana, a perspectiva da suplementação. Há tempos atrás era tida como uma estratégia supérflua, ou seja, não era, existia até um certo tabu, né, falar sobre suplementação. Hoje em dia parece que já nos rendemos aos benefícios da suplementação. Sim, não é verdade? É verdade. A suplementação veio colmatar um bocadinho carências que existem em alguns alimentos. E isto porque o valor nutritivo dos alimentos já não é como era antigamente. Ou seja, neste momento a indústria, a comida já industrializada, alguns alimentos que acabam por ser criados um bocadinho à pressão, não é respeitado o seu tempo de maturação, faz com que esses alimentos sejam pobres nutricionalmente, não têm nutrientes essenciais ao dia-a-dia, e esses suplementos acabam por atender um bocadinho às especificidades de cada uma das pessoas. Podem ser carências em vitaminas, podem ser carências para um atleta de alta competição, para pessoas que pratiquem atividade física, para a manutenção da massa muscular, ou mesmo para a prevenção de saúde ou perda de peso. Existem suplementos para tratar um pouco de tudo. E eles acabam por ser importantes por causa desta carência que os alimentos neste momento têm. Mas, como em tudo, os suplementos servem realmente como auxílio na alimentação do dia-a-dia, não servem como substituto. Sim. É preciso também haver sempre um conselho por parte de um profissional de saúde e não tomar só porque sim. Porque isso também acaba por já não ser benéfico. Ok. E pode-nos dar assim, exemplos daqueles suplementos atualmente mais recomendados ou que no fundo onde se pode observar maior carência, onde as pessoas realmente necessitam fazer a suplementação? Sim. Existem alguns suplementos que se usam muito hoje em dia, que é o caso da vitamina D, os ômegas, que as pessoas acabam por ter bastantes carências porque têm baixo consumo de peixe. No caso da vitamina D, porque as pessoas acabam por, no dia-a-dia, estarem muito fechadas por causa do trabalho e não haver aquela exposição solar e nem sempre há uma boa absorção. Além disso, os atletas têm muitas carências na parte do magnésio. Substancialmente, estes suplementos são os mais usados, mas existem muitos mais. Ok, Adriana. Numa altura onde queremos não só viver mais, mas viver melhor, não é? A alimentação parece que também pode contribuir, ou seja, para um envelhecimento saudável. Sem dúvida. A alimentação pode ser uma ajuda para viver mais anos com qualidade de vida, mas ao mesmo tempo para prolongar um bocadinho a vida também. Como nós falámos anteriormente, os alimentos funcionais, as boas práticas de atividade física ou mesmo estes suplementos podem colmatar carências que estão associadas a um envelhecimento saudável e ao mesmo tempo conseguimos prolongar um bocadinho mais a nossa vida com estes pequenos cuidados no dia-a-dia. Ok, e na sua experiência, essa perspectiva, portanto, da terceira idade, ou seja, presumo que seja difícil alterar alguns hábitos alimentares para uma pessoa com mais idade que recorra para uma nutricionista. Sim.
É assim, eles têm dificuldade em aceitar alguns dos alimentos, mas nós conseguimos trabalhar também bem com eles. Não podemos fazer as alterações todas de uma só vez, vamos fazendo pequenas mudanças, consoante também a aceitação de cada uma das pessoas, sem dúvida. Mas os idosos acabam por ser tanto como as crianças ou mesmo os adultos. Ok. Passando agora então do 80 para o 8, né? Falamos nas crianças, e ainda associando a perspectiva do excesso de peso e da obesidade, que em Portugal a taxa aponta para 25%, ou seja, uma em cada 4 crianças é obesa ou tem excesso de peso, ou seja, também estamos a falar de uma margem ainda bastante significativa, e ainda mais levando em consideração com o marketing pesado que existe atualmente, né, da indústria alimentar, direcionada às crianças e jovens, que torna ainda mais difícil o processo de educá-los e direcioná-los para uma alimentação saudável. Acaba por ser realmente um grande desafio. A Adriana pode nos dar, então, algumas dicas de como os pais que estão a nos ouvir agora podem pôr em prática no sentido de conduzir os filhos a uma alimentação mais saudável? Sem dúvida, aqui os pais têm um papel realmente bastante importante. Os pais são o exemplo para os filhos, por isso, para que eles tenham uma alimentação saudável, tem de partir primeiro deles. E isto acaba por ser muito simples. Se os pais querem que as crianças comam sopa, legumes ou fruta, têm de ter esses bons hábitos. Ou se realmente querem que os filhos tomem o pequeno almoço em casa, têm de fazer o mesmo, acompanhar as crianças e tomar o pequeno almoço com eles. Porque as crianças tendem a imitar muito os adultos. E se eles não fazem, as crianças acabam também por não o fazer, porque realmente acabam por não ver isso nos pais. Há outra questão muito importante. Quando ainda são bebés, há aquela fase de introdução alimentar em que realmente os pais devem fornecer às crianças todos os alimentos saudáveis para que eles possam experimentar os sabores, as texturas, para que numa fase futura já tenham tido contacto com aqueles alimentos e seja muito mais fácil eles aceitarem aquele tipo de alimento. Se não houver este contacto, podem rejeitar um bocadinho mais. Devemos ter o cuidado nesta fase do açúcar e do sal. Existem outras alternativas também, como na cozinha os pais levarem um bocadinho as crianças ao pé deles, fazerem bolos saudáveis, poderem criar ali pratos em que acabem por ter bonecos ou flores com legumes e frutas, para que eles consumam um bocadinho melhor este tipo de alimentos. Há outra coisa também fundamental, que é os pais saberem dizer que não muitas das vezes, não podem dizer sempre que sim. Têm de esclarecer às crianças as doses certas, as escolhas adequadas, e não quer dizer que uma vez ou outra não possam permitir algo não tão saudável, mas têm de saber mesmo dizer que não numa fase inicial, porque senão estas crianças não vão ser adultos saudáveis no futuro, e nós não queremos isso. Queremos contrariar os números. E é o que estamos a falar, que o marketing pesado que existe, né, da indústria alimentar acaba por ser uma sedução, né, para as crianças, e facilmente elas sentem-se, né, atraídas, e se não existe então essa capacidade dos pais de pulso, no fundo, né, de poder dizer que não. A coisa desenfreia, não é? É verdade. E interessante a questão que colocou de envolvê-los, não é? Ou seja, na própria concepção dos pratos, não é isso? Eles acabam por depois aceitar melhor o facto de comerem aqueles alimentos porque os prepararam antes com os pais, e acabam por aceitar melhor. E utilizar alguma criatividade, sim, não é isto, como disse? Às vezes usarmos ali bonecos em que tenham os legumes que eles aí vão ter tendência sempre a comer. Ok, muito bem, Adriana. Adriana, relativo, portanto, à nutrição do futuro, não é? Porque nós estamos a passar por um processo, a sociedade está a avançar e acaba por sofrer aqui com algumas consequências, como já disseste, na perspectiva mesmo do valor nutricional, dos produtos alimentares hoje em dia, da questão da industrialização, e baseado em todo esse cenário que nós vivemos hoje em dia, qual é, na tua opinião, a perspectiva da nutrição no futuro? Ok. Então, é assim, a nutrição já existe há várias décadas. Recentemente tem uma maior visibilidade pelas mudanças que temos nas rotinas do dia-a-dia. O que é que acontece? As pessoas, hoje em dia, acabam por ter hábitos alimentares menos saudáveis, digamos assim, ou seja, mais adequados. O estilo de vida sedentário que têm leva ao aparecimento de doenças devido a estes fatores. O que é que acontece?
A nutrição no futuro vai passar não só pelo tratamento deste tipo de problemas ou doenças, mas sim tentarmos prevenir um bocadinho o aparecimento delas, ou seja, o futuro vai ser a prevenção e não o tratamento. A nutrição, nós olhamos para a nutrição sempre pela parte clínica, atualmente também escolas, lar de idosos, a indústria, acabam por também já ter nutricionistas e que futuramente certeza que terão mais e acabarão, vão ajudar um bocadinho na promoção da saúde, na prevenção da doença e ao mesmo tempo tentarmos ter aqui uma melhor qualidade de vida e talvez contrariarmos os números todos que há pouco falámos, para termos uma população um bocadinho mais saudável. Perfeito, perfeito. Portanto, passa não só pela ótica do aspecto clínico, das pessoas recorrerem, né, à nutrição, mas, ou seja, a própria nutrição se envolver com a perspectiva, com as entidades, no fundo, que estão agregadas na sociedade, desde o local de trabalho, né, como referiste, os lares de idosos, as escolas, ou seja, no fundo, é ir ao encontro das pessoas e não estar à espera que as pessoas venham aos consultórios. Né? No Sim, fundo, porque por norma, quando aparecem, já vêm com algum problema em específico e a intenção realmente é anteciparmos um bocadinho essas situações. Sim. Perfeito, perfeito. Muito bem, Adriana. Agradeço então a tua participação, foi fantástico. Tivemos aqui elucidações acerca de como podemos ter aqui uma alimentação mais saudável, de como podemos aqui nos comportar como pais, né? E numa perspectiva também de poder gerir a alimentação dos nossos filhos. Agradeço, portanto, a tua participação então. Obrigada eu, foi um prazer poder estar aqui e dar algumas dicas. Não são todas, mas são algumas. Sem dúvida, foram muito bem dadas. Finalizamos então mais uma rúbrica semanal de saúde e bem-estar e de como viver em equilíbrio com o apoio da Academia Body Lab. Voltaremos na próxima segunda-feira às 11 horas, com repetição às 21 horas, aqui na Rádio RCI e Rádio RCS. Até a próxima.